Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto e estamos iniciando mais uma aula de mecânica aplicada. Essa é a nossa aula de número 4 e hoje realizaremos alguns exercícios. No caso, é uma continuação da aula anterior. Então, uma barra de metal de 50 centímetros sofre um processo de deformação. Lembrando, a deformação ela pode ocorrer de duas formas: deformação elástica e deformação plástica. O que seriam essas duas? A deformação elástica ela é um processo onde, quando há aplicado uma força no material, este material ele vai ser esticado, vai ser deformado, isso é um tipo de deformação, mas quando retirada essa força, ele volta ao seu estado original, seu estado anterior. Já a deformação plástica, quando há essa força, ele não volta ao seu estado original. Ele fica deformado permanentemente. Então essa é a principal diferença entre deformação elástica e deformação plástica. E todo material só tem essa deformação. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma liga, como eu dei no, na aula passada. Você tem o puxar uma liga, um elástico. Quando você puxa aquele elástico, coloca uma força, aplica uma força pequena sobre ele, você retira aquela força, ele volta ao seu estado original. Mas quando você continua puxando, aplicando mais força, ele pode sofrer uma deformação plástica. Quando você tira essa força, você vai perceber que aquela liga ela já não voltou ao seu estado natural. Ela voltou um pouquinho, mas ela já está deformada. Está um pouco relaxada, vamos dizer assim. Mas o nome correto seria deformação. Ela teve uma deformação. Então, isso quer dizer que a partir da força que eu apliquei, uma força muito grande, eu rompi a deformação, cheguei num ponto onde eu tive um rompimento e cheguei numa deformação plástica. Até certa força ela consegue voltar ao normal, mas quanto mais eu puxar, ela pode chegar a um ponto, no caso chegou a um ponto, que ela não vai voltar ao seu estado original, seu estado inicial. Então esse ponto que ela passou é o que nós chamamos de deformação plástica, que ocorre então das duas em todos os materiais. A diferença é que alguns vão ser de forma visível e outros não. Podemos ter alguns materiais que eu posso aplicar uma força sobre algum material de duro, material resistente, aquele material vai deformar, só que a deformação dele é praticamente não visível. Ou seja, porque o ponto de deformação elástica dele é muito pequeno. Quando eu aplicar uma força mais forte, eu nem vou perceber a deformação elástica. Eu vou perceber direto, visivelmente, a deformação plástica. Ou seja, quando aplicar aquela força, ele vai deformar permanentemente. Ok? Então, voltando para a questão. Uma barra de metal de 50 centímetros sofre um processo de deformação, no qual seu valor de comprimento tem um aumento de 1,5 centímetros. Qual o valor da deformação desta barra de ferro? Então, o comprimento da barra, primeiro temos que calcular o comprimento final da barra, pois temos a fórmula, que é a variação aqui de comprimento, quanto foi que ela variou, quanto foi que ela deformou, que é igual a L', que é o comprimento final, depois da deformação, então, menos o comprimento inicial, ok? Então vamos calcular o comprimento final. O comprimento final é igual a 50, que é o inicial, mais o quanto ela conseguiu aumentar, que foi 1,5. Então, o comprimento depois da deformação, aquela barra de ferro ela aumentou e ficou com 51,5 centímetros, ok? Então, temos o comprimento inicial, que é L, que é 50 centímetros, e temos que fazer esse valor, transformação em metros, pois nós não trabalhamos com unidade de centímetro no sistema internacional. Nós trabalhamos para cálculos o sistema internacional que tem que ser dado em metros, ok? Então todos os outros valores vão ter que ser transformados para metros, valores de comprimento.
Então, de 50 centímetros, transformamos para 0,5 metros. Lembrando que para transformar um valor de centímetros para metros, nós dividimos este valor por 100. Então, 50 dividido por 100 é igual a 0,5, ok? A 0,5 metros. E dividimos também o outro valor, que é de 51,5 centímetros por 100, que é igual a 0,515 metros, ok? Ótimo. Então, a partir disso, vamos calcular a variação. A variação desse valor é igual a L', que é o L final, que é o comprimento final da barra, menos o comprimento inicial, que é 0,5, que nós também transformamos aqui. Então, subtraímos esses valores e ficamos com 0,015 metros. Fazemos a continha de menos e obtemos 0,015 metros. Um detalhezinho, vocês puderem investigar, eu até poderia ter transformado esse valor direto para metros. Se eu transformasse esse valor direto para metros, eu já obteria a nossa variação de deformação. Pois eu mesmo falei, ó, o valor de comprimento tem um aumento de... Então aqui ele é um cálculo do aumento da deformação, do aumento do comprimento do nosso objeto, no caso da barra de ferro. Mas para efeito para estudo eu preferi colocar dessa forma. Okay? Fazer toda a fórmula para ela ser aplicada aqui, podemos observar. Então, temos também, que ele pediu, foi qual o valor da deformação desta barra de ferro. Então, ele pede para calcular a deformação. Então, a deformação, que é dada por esse E, é igual, faltou só a fórmula aqui, para vocês verem, mas ela é igual a L, ou igual a variação, que é esse delta aqui, ou seja, que seria um delta, substituímos o valor, que é 0,015, dividido pelo comprimento inicial, que é 0,5, ou seja, seria o 50 aqui, que transformamos em metros. Então, a fórmula seria esse valor dividido por esse outro valor. Vamos ver mais na frente, novamente essa fórmula. Então, efetuamos a divisão, que dá 0,03, ou 3%. Ou seja, ela teve uma variação de 3% no seu valor. Ela aumentou 3% do valor inicial. O segundo exemplo, temos uma mola que possui um comprimento de 20 centímetros. Quando submetida a uma força de 100 newtons, o comprimento desta mola passa a ser de 25 centímetros. Determine o comprimento, a constante elástica e a deformação da mola quando submetida a uma força de 200 newtons. Então, primeiro, temos que saber a variação do esticamento da mola, quantos centímetros ela aumentou. No caso, ela possuía 20 centímetros e quando submetida a uma força, ela foi puxada, o comprimento dessa mola passa a ser de 25 centímetros. Então, ela aumentou de 20 para 25, ela aumentou 5 centímetros. Então, o x, vamos chamar de 5 centímetros, ok? Que é o aumento que teve a mola após ela ser puxada, após ela ser submetida por uma força de 100 newtons. Vamos transformar para metros, lembrando que para transformar de centímetros para metros, efetuamos a divisão. Dividimos o valor por 100, e é igual a 0,05 metros aqui nesse caso, ok? Então, aplicamos na fórmula, que é uma espécie de regra de 3, que diz o quê? Que a força inicial aplicada, que é de 100 newtons, dividido pela força, ou pelo comprimento, pela variação de comprimento inicial, que nós calculamos, que é de 5 centímetros, ou 0,05 metros, é igual à força 2, que é a segunda força que foi aplicada, que no caso foi 200 newton, nós aumentamos esse valor, sobre a força, sobre o comprimento, o novo esticamento da mola. No caso, nós temos esse valor,
temos este outro valor também e este outro valor. E nós queremos achar o novo comprimento da mola, que é a nova variação de comprimento que ela obteve após ser puxada, ok? Então, substituímos F, que é a força inicial, que é 100, F2, ou não, desculpa, vamos passar lá o preço aqui para continuar mantendo parte do igual. Então, X, que é igual a 0,05, substituímos aqui também, que é igual a 200, que é a força 2, dividido por x2. Quem é x2? É o que nós queremos calcular. Fazemos o meio pelos extremos, ou seja, o de cima multiplica pelo de baixo aqui, e o de baixo desse lado multiplica pelo de cima deste outro lado. Então, 100 vezes x2 é igual a 100 x2. 0,05 vezes 200 é igual a 10. Então, x2 é igual a 10 sobre 100, pois esse 100 passa dividindo o valor aqui. Então, 10 dividido por 100 é igual a 0,1 metro. Ok? Então, x2 teve uma variação de 0,1, que é a mesma coisa que 0,10. Pois aqui esse valor, esse zero, como ele vem depois da vírgula, depois de um número, e vem depois da vírgula, ele não precisa aparecer. Então, ele dobrou. Então, você percebe o seguinte, que x, que a força aqui, que era 100, ela aumentou para 200, ou seja, ela dobrou. E aqui o x, que era 0,05, também dobrou, e ficou 0,10, ou 0,1. Então ela dobrou. Sempre que a força dobrar, o comprimento também vai dobrar. Sempre que a força triplicar, o comprimento também triplicará. Ou seja, ela vai crescer proporcionalmente. Então, podemos calcular também o que ela pede, que é a constante elástica. O que é a constante elástica? F sobre x é igual a 100 dividido por 0,5, que é igual a 2.000. Então, f nós substituímos por 100, o x por 0,05 e efetuamos a divisão, que é igual a 2.000. Então, fazemos o mesmo, deixa outro lado, F2, 200, e x2, que calculamos, é 0,1, que dá 2.000. Percebam que os dois valores dão iguais. Nós precisávamos calcular apenas um valor para ter a constante, que está aqui, constante igual a 2.000 Nm por metro. Eu calculei os dois para mostrar para vocês que, independentemente de qualquer um dos dois que a gente calcule, ele tem que dar o mesmo valor. Se eu tivesse uma nova força de 300 N e um novo comprimento, e eu tivesse que fazer a divisão entre os dois, ele também teria que dar 2.000, ok? Então o valor não vai ser alterado. E isso aqui é uma constante elástica que vale para um material específico. Por exemplo, se eu tiver uma liga e for calcular essa constante, ela vai ter outro valor em relação diferente deste outro aqui, que é um valor em relação à própria liga, que é o valor dela. Se eu calcular de uma mola, ela vai ter um valor específico para aquela mola. Se eu calcular de outra mola, vai ter um valor específico para aquela outra mola. Ou seja, ela é uma constante que pertence apenas ao material, aquele tipo de material, e não uma constante que pertence a todos os materiais. Não, ela tem que ser calculada e vai pertencer a um tipo de material que foi calculado. E além disso, ela também pede a deformação da mola, que é o cálculo que aplicamos na primeira questão. Para calcularmos a deformação, temos o que ter primeiro? Temos que ter o comprimento inicial, o comprimento final e a variação desse comprimento. Então, o comprimento inicial da mola, percebam que não é a variação, é o comprimento que ele dá 20 centímetros, ela tem 20 centímetros. Então, transformamos esse valor para 0,2 e depois ela chega a um tamanho de 30 centímetros. Pois percebam que ela aumentou aqui 0,1, que é a mesma coisa que 10 centímetros. Então, se for
Se ela aumentou 10 centímetros e inicialmente ela tinha 20, então seria 20 mais 10, que é igual a 30 centímetros. Então, na segunda força, ela já chegou a um tamanho de 30 centímetros de comprimento, que transformando para metro dá igual a 0,3 metros. Então, a variação dada pelo delta é igual a L menos, ou L' menos L, que é o que vimos na primeira questão. Então, L' é igual a 30 centímetros, ou 0,3 metros, como trabalhamos com metros, menos 0,2 metros, que é o do comprimento inicial. Subtraímos é igual a 0,1 metro, ok? E agora colocamos na fórmula da deformação. Deformação é igual a variação de comprimento sobre o comprimento inicial. Ela variou 0,1 metro e o comprimento inicial é 0,2 metros. Efetuada a divisão é igual a 0,5 ou 50%, ou seja, ela teve um crescimento de 50% em relação ao comprimento inicial. E no caso ela aumentou a metade, ou seja, ela tinha 20 centímetros e aumentou 10, ficou com 30 no caso. Então pessoal, essa foi a nossa aula. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Fiquem com Deus e até a próxima.